Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre como ter um sorriso bonito. É claro que você que está em casa quer ter um sorriso mais harmonioso. Hoje quem tira as nossas dúvidas explica quais são as técnicas disponíveis e como isso é possível, claro, caso a caso. É a doutora Maria Luísa dos Santos. Ela é cirurgiã dentista, tá aqui já nos nossos estúdios posicionada. Não saiam daí. O Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, é um prazer ter a sua companhia em mais uma tarde aqui no Consulta, hoje falando sobre como ter um sorriso bonito. Aproveita para enviar sua pergunta, você pode ligar para cá, 0 operadora 11 3337 5886, falar ao vivo aqui conosco ou deixar a sua pergunta com a nossa produção. Participa pela internet, são vários meios de participar pela internet. Nós estamos no Twitter, @consultadoutor, estamos no Instagram, que é a rede social de fotos, @consultaaldoutor. A nossa rede social favorita, não tem jeito, é o Facebook. Nós estamos a um passo de chegar às 10 mil curtidas na nossa página do Facebook. Assim que isso acontecer, teremos uma promoção que é para presentear, premiar, uma maneira de um carinho com os telespectadores que nos assistem e participam conosco. Então interagem conosco ao vivo durante o programa através do Facebook. Tá bom? Então é muito fácil de participar. Todos os dias a gente solta um post falando qual é o tema do programa. Você comenta já fazendo a sua pergunta. Pode entrar na nossa página, escrever na linha do tempo ou mandar a sua mensagem particular. Eu lembro a você que está em casa que se você não quiser ser identificado, não tem problema. Envie sua mensagem de maneira particular por mensagem. E ainda que envie de maneira particular por mensagem, me avise que não quer ser identificado. A sua pergunta vai ser respondida da mesma forma. Eu lembro você que está em casa que eu procuro aqui ao máximo ler todas as perguntas no decorrer do programa e fazer as que têm a maior demanda. Então as pessoas pedem mais para falar sobre determinado assunto. As perguntas geralmente elas combinam ali entre elas. Então são essas perguntas que eu tento fazer aqui para agradar a maioria das pessoas. Tento também partir para alguns casos aí mais particulares, mas nem sempre é possível responder a todos. De qualquer maneira, no final do programa a doutora vai deixar as maneiras de contato de entrar, maneiras de entrar em contato com ela. Então telefone, site, para que você possa entrar em contato, tirar outras dúvidas. A gente sabe que pelo telefone ou pela internet, às vezes, na maior parte dos casos, não é possível dar exatamente a orientação para aquele caso, mas os nossos especialistas aqui tentam clarear aí a orientação da melhor maneira possível. Você também participa enviando sugestões de tema através do e-mail consulta@hittv.com.br e sugestões e comentários sobre o programa também são muito bem-vindos através do site hittv.com.br. Por lá é possível assistir a toda a programação 24 horas por dia. Nós estamos agora ao vivo também pelo site hittv.com.br. Você pode acessar agora, se não tiver uma maneira de continuar nos assistindo, até pelo celular, aí você consegue continuar acompanhando a nossa programação. Também participa por lá, porque tem uma página Fale Conosco. Só que durante o programa, às vezes, isso não chega para nós. Portanto, para participar durante o programa, opte pelas redes sociais. Mas para comentários e sugestões de tema, fique à vontade de qualquer meio que você quiser participar. Hoje, eu recebo a doutora Maria Luísa dos Santos, que é cirurgia dentista. Aliás, já tive a oportunidade de entrevistar a doutora em outro programa aqui da casa. Obrigada por ter vindo, doutora. Prazer te receber. O prazer é todo meu. Eu que agradeço de estar aqui com vocês. Doutora, são muitas as maneiras hoje que nós temos de ter um sorriso bonito, né? Claro que a gente vai falar de estética, mas eu queria abrir aqui o nosso bate-papo com... E, aliás, nós temos um leãozinho aqui fazendo companhia para nós, e é muito bonitinho esse leãozinho. Da outra vez que eu encontrei a doutora, ele não usava aparelho, agora ele precisou usar, então, o aparelho
para ter um sorriso ainda mais bonito. Olha só que maravilha. A doutora vai explicar. Isso, perfeito. O Walter observou muito bem. O leãozinho aqui tá em ritmo de copa. As borrachinhas do aparelho tem as cores verde e amarelo. Então, muito bonitinho. Aliás, quem usa aparelho deve correr pro dentista nessa época, né? Para trocar as borrachinhas, doutora. Queria começar o nosso bate-papo. Claro que a gente vai falar bastante de estética, como eu disse, mas é o que leva, a estética é o que leva a maior parte das pessoas ao dentista. A gente sabe que tem que ir de 6 em 6 meses. Realidade é que a maioria das pessoas não vai. Então, as pessoas não voltam de 6 em 6 meses, né? Um ano já tá ótimo pro dentista. A gente sabe que não é real, né? É o ideal, mas não é o real. Aí o dentista até fala, uma vez por ano tá bom, vai. Claro que tem caso que precisa voltar mais cedo, mas queria que você falasse um pouquinho pra gente que a estética não é o mais importante. Às vezes a pessoa te procura pra corrigir algo estético, descobre que tem diversos outros problemas, né? A pessoa sempre volta ao dentista por 2 motivos. Uma estética mesmo, de ter um sorriso bonito, porque ele quer ficar igual um artista, que ele vê que o dente é lindo, tá muito branco, ou então pela dor, né? Então, acaba e a gente voltando, sabe que né? o ideal é não sentir dor, né? E que alguns problemas nem dor causam, né? E já o ideal é você voltar mesmo de 6 em 6 meses para cuidar da sua gengiva, para cuidar do hálito, que é muito importante, a gente vai né? falar porque às também. vezes a pessoa tem um mau hálito que ela não sabe como tratar. E a gente está acompanhando pequenas cáries, que cáries iniciais você trata com muita facilidade quando são pequenininhas. Às vezes você só vai fazer um selante, para você clarear os dentes, né? Uma vez por ano ou a cada 6 meses, dependendo de cada caso. Então é muito importante você voltar assim a cada 6 meses. Tá. E aí o paciente te procura tentando mudar alguma coisa no sorriso, que não acha que não tá muito bom, porque o rosto vai mudando, a boca também muda, né? Com o passar do tempo os nossos dentes não vão desgastando. Sim, os dentes vão sofrendo desgastes com o passar do tempo, que é natural pela própria mastigação, né? Pelos sucos, que às vezes são ácidos, né? E o tempo modifica também o posicionamento dos dentes. A gengiva, ela sofre retração. Então, todo mundo quer dar uma repaginada no sorriso, porque hoje, mesmo as pessoas que são um pouco mais velhas, elas não querem ter dentes amarelos. Não. Todo mundo quer ter dente branco. Porque e essa possibilidade, ativas, né? A possibilidade, né, é muito fácil, está à mão de qualquer um. Então existe desde o clareamento, as lentes de contato, as facetas de porcelana. Existe uma gama de tratamentos que podem ser utilizados para modificar o sorriso do paciente, para deixar o sorriso mais harmônico, um rosto mais bonito. Porque o sorriso é o cartão de visita, como todo mundo diz mesmo, né? Não adianta você ter um rosto maravilhoso, né? Quando você sorri... Não é bonito. Tem que ter a complementação, que é o sorriso. Tá. Agora, o sorriso tem que combinar com o rosto da pessoa, né? Com certeza. Sorriso... Não adianta você querer tirar. Você pega um sorriso de uma mulher bem bonita, você quer colocar no rosto do paciente, não dá, né? Não vai combinar. Tem que combinar com tudo, né? O sorriso, por exemplo, se nós vamos fazer lentes de contato, por exemplo, você vai tirar fotografias desse paciente, você vai ver como ele sorri, de lado, né? Vamos ver como que as pessoas veem o sorriso dele de lado. Tá. Como que está o sorriso dele, quanto ele mostra do dente em repouso. Porque às vezes é um dente muito pequeno, precisa ser aumentado, às vezes é um dente espaçado, então você pode fazer um dente um pouquinho mais unido, às vezes é um dente amarelo, você vai fazer mais claro, às vezes tem uma gengiva muito grande, então você vai remover um pouco dessa gengiva. Sempre é um sorriso personalizado para cada rosto. Não existe um sorriso industrializado que você faz e vai encaixando. Não, é para aquela pessoa um sorriso. Tá. Né? E a pessoa olha e fala, nossa, eu gostei, me senti bonita, né? Aí
Eu acho que... Agora, tem dois fatores que eu tenho observado muito ultimamente, que são pessoas se queixando de o ranger dos dentes à noite, né? E às vezes nem é só à noite, o estresse faz com que a pessoa aperte os dentes até durante o dia. Isso já desgasta naturalmente o dente. Apertando, então, não precisa nem falar que desgasta muito mais, né? E outra questão é o falar errado. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas por que fazer o trabalho com fono? Né? Hoje claro que a gente traz aqui hoje uma cirurgia dentista, mas você também trabalha com o fono, né? Sim, porque às vezes a criança, quando começa o tratamento com 5 anos, 4 anos, para nós trabalharmos a mordida dela, porque às vezes ela chupa o dedo, ela tem hábitos que precisam ser removidos e a gente vai colocar um aparelhinho, mas a fono vai trabalhar a postura da língua dela. Então é um trabalho conjunto e necessário, porque muitas vezes uma mordida errada, uma mordida cruzada, compromete todo o crescimento facial dessa criança, né? E no adulto também, porque às vezes o adulto, ele passou essa fase, né? Da criança, não corrigiu na adolescência, e aí ele é adulto. E aí nós temos que corrigir também, e às vezes a gente também vai precisar do trabalho da fono. Né? E o apertamento, esse estresse, que é muito comum hoje em dia, né? Porque isso é o problema da mulher moderna, principalmente, que trabalha, dona de casa, são tantas tarefas ao mesmo tempo, e ela fica muito estressada. E sem perceber, ela desconta muito no dente. Também não é só da mulher, porque o homem também vive nesse estresse de trânsito, né? São Paulo tem muito trânsito. Ele fica irritado, tem horário para tudo, não consegue chegar no horário, desconta nos dentes. Então, muitas vezes a gente lança mão de placas, né, que são placas miorrelaxantes, para ajudar esse paciente no dia a dia, né, porque desgasta o dente mesmo. E pior, vai prejudicando a articulação temporomandibular, né, então pode ter danos maiores do que só o desgaste dentário. E o que eu acho importante falar é que não basta ir ao profissional e levar para casa essa plaquinha que você falou. Não, tem que usar. O mais importante, né? Tem que usar, porque eu vejo algumas pessoas reclamando, mas você tem a plaquinha? Tenho, mas você usa. Não consigo. Tem que usar. Tem que usar. Quem precisa usar à noite, durante a noite sai a plaquinha, você acorda de manhã, a plaquinha não tá mais na boca. Existem alguns pacientes que relatam isso, mas são alguns, entretanto, outros não dormem sem a placa. Em algumas situações também, acredito eu, né? Eu acho que são raras, né? A maior parte das pessoas, ela sente um conforto, um bem-estar, um alívio dessa tensão muscular, né, da face, que ela gosta de utilizar a placa. Vocês não conseguem nem dormir sem mais a plaquinha. Muitos cirurgiões também utilizam para operar, porque não percebe. E aí está operando, mas está ali tenso nos dentes. Então eu sugiro muitas vezes que utilize durante as suas cirurgias, que ajuda muito. É um desgaste aí, que se não corrigido, vai fazer com que o sorriso não fique mais tão bonito. O sorriso ele vai envelhecer mais rápido, porque o desgaste dentário, ele faz com que você tenha um envelhecimento dentário mais rápido. Parece que você sorri e tem um sorriso mais envelhecido. E para recuperar, nós vamos ter que recuperar com facetas, com próteses, né? Então, se você vai sempre ao dentista e ele nota isso e você pode proteger os dentes, por que não? Né? Olha, eu falei aqui tô anotando aqui para perguntar para a doutora. Primeiro eu queria saber o seguinte, tem muito paciente que vai no seu consultório, de tanto que, olha, eu já fiz diversos procedimentos no meu rosto. Então, as rugas que a gente tem aqui, essa que vai formando depois aqui na boca, um sorriso triste, né? Que as pessoas chamam assim. E o problema não tá na pele da pessoa, o problema não é aquela ruga, o problema são os dentes. Perdeu espaço no dente. A gente até falou um dia aqui só sobre isso, mas eu acho importante lembrar as pessoas que às vezes algo que tá te incomodando no seu rosto pode ser o dente. Aí você não tem que procurar um cirurgião dentista, você não tem que procurar um cirurgião plástico, você tem que procurar um cirurgião dentista. Muitas vezes o trabalho tem que ser até conjunto com o cirurgião plástico. Às vezes ele vai fazer algum tipo de cirurgia facial e eu sugiro sempre que olhe os dentes.
porque às vezes tem perdas dentárias. Legal. Muito significativas. Né? E aí ele acha que está mais fundo e que tem que fazer um preenchimento, e não é dente que está faltando. E muda o contorno facial. E aí, depois ele faz a cirurgia dele, o resultado é fantástico. Porque se não corrige o que causa, você acaba tendo sempre de novo, né? Parece que... Ou então faz um preenchimento inadequado. Aí a gente vai e coloca o dente, fica mais... sobressalente, né? Exatamente. Doutora, as facetas são seguras? Quando você falou aqui, eu anotei, eu precisava perguntar aquilo antes, mas são seguras as facetas? Porque com esse desgaste natural dos dentes, me parece às vezes que é interessante, sim, fazer uma faceta. Eu queria saber se é interessante, se ela funciona bem só quando o caso é muito grave, se já tentou fazer só com a resina, que a gente sabe que é um material de qualidade inferior à porcelana, né? As facetas, elas são muito bem indicadas, são duradouras, né? Nada que se faz na boca ou em qualquer parte do corpo é para a vida inteira, porque o nosso corpo está constantemente em mudança. Nem o que vem com a gente é para a vida inteira, né? Imagina o que o dentista faz. Mas as facetas, elas revolucionaram a odontologia. Então, elas são seguras, você não precisa de um desgaste dentário acentuado, você vai ter um desgaste dentário menor, você vai proporcionar um recontorno dentário mais bonito. Então, você pode corrigir fraturas sem desgastar o dente, apenas fazendo fragmentos, e você recupera o sorriso da pessoa, né? E eu acho que não tenho que duvidar sobre faceta de porcelana. É muito seguro, traz um sorriso muito bonito e muito estético. Tá. Precisa fazer um desgaste no dente dessa pessoa? Nem sempre. Tá. O que vai dizer se a gente vai fazer desgaste ou não é a própria face da pessoa, as fotos do sorriso, porque muitas vezes a pessoa tem um dente pequeno. Então você necessita aumentar. Então você vai desgastar o quê? Perfeito. Você vai, na verdade, só colocar. Justamente para que ela tenha um sorriso um pouco mais bonito, com um dente um pouquinho maior. Então você não vai desgastar nada. Agora, às vezes... Para ele colar. Como então, assim? para quando você colocar essa faceta sobre o dente, você não precisa desgastar para ele? Não, porque é uma técnica adesiva que o dentista utiliza e que não, ao Sabe contrário, por que eu pergunto isso? A faceta, ela veio para ser colada sobre esmalte dentário. Legal. Quanto menos desgaste, melhor é. Acho fantástico isso, quando não precisa fazer o desgaste, porque eventualmente a pessoa pode depois não querer mais. Então ficou 10 anos com a faceta, depois não quer mais, aquilo não combina mais com ela, ou a condição não favorece para continuar fazendo aquilo, entendeu? Então de repente a pessoa não quer mais fazer. Tudo bem, ela pode não fazer mais. Ela pode, a faceta ela pode ser removida. Com cautela, mas ela pode ser removida sim. Claro. E nesses casos que você não fez desgaste, é melhor ainda, porque você vai, devagarzinho você remove. Perfeito. E no futuro eu acho que até vão ter alguns lasers que você vai colocar e esse cimento vai quebrar e vai destacar muito mais fácil. Eu acho que isso está em estudo já mesmo. E é muito seguro, não tem o porquê. Não está desgastando seu esmalte, está melhorando seu sorriso. Agora, tem casos que você necessita desgastar também. Tá. Porque tem casos que a pessoa, quando ela sorri, ela já mostra muito dente. Então, se eu colocar uma faceta de porcelana sem desgaste, vai ficar aquela coisa meio agressiva, um sorriso excessivo. E você olha e fala, nossa, tá grande, tá esquisito. Por quê? Porque não foi feito com desgaste. Então, às vezes, há necessidade de se fazer desgaste. Então, não tudo é conversado, né? Conversado, o paciente ele vai saber. Isso, sim. Ele vai saber. Então, que colocou aquela faceta e que teve desgaste. Sim, é feito um estudo diagnóstico que a gente chama, um modelinho, onde é inserado todas as mudanças que vão ser feitas na boca do paciente. Dessa cera que está lá no modelinho, a gente faz uma cópia e faz um mock-up, que a gente chama, que seria uma resina que é provisória, que é colocado na boca do paciente com todas essas modificações. Então dá para ele ter uma ideia de como ficaria o sorriso dele com as facetas.
E aí ele pode opinar, eu gostei disso, não, esse aqui eu achei muito grande, não, sabe? De repente ele quer manter alguma característica que você até mudaria nele, mas ele fala, não, doutora, eu quero continuar com esse meu canino mais pontudinho. Não deve ter isso também. E às vezes eu mesma sugiro, isso. Porque se você ficar às vezes com aquele sorriso muito simétrico, fica parecendo dentadura. É bom você ter um pouquinho de giro, um dentinho um pouquinho menor, porque o dente lindo, natural, sem nada, que veio ao mundo assim, branquinho, muitas vezes você vai olhar, você vai ver diferenças. Tem. E isso que dá harmonia. Muitas vezes a pessoa acha que a harmonia é ser um lado exatamente igual ao outro. Perfeito, não, né? Às vezes essas pequenas diferenças é que faz o sorriso ser mais bonito. Perfeito. Tem telespectadora na linha, doutora. Eu converso agora com a Delvitas, de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Oi, Delvitas, tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vinda. Fica à vontade para tirar sua dúvida. Obrigada. Eu quero dizer que eu sou ouvinte do programa, eu quero parabenizá-lo por esse excelente programa que eu tive muito proveito. Minha pergunta... Obrigada. É porque eu fiz um procedimento, foi em dezembro que começou, eu fiz um semi-implante. Tá. E só que eu quero saber da doutora se é normal entrar resíduo, porque teve que tirar, que entrava resíduo de comida lá pra dentro e a gente podia escovar. Delvita, você fez um implante, é isso? É um semi-implante. 6 implantes. 6 implantes ou um semi? Semi. Que é aquela, ele faz aquela, põe assim uns 4 pinos e encaixa assim, só a gengiva, assim em cima da gengiva. Tá, então você colocou 4 implantes pra arcada inteira, é isso? É, assim, eu coloquei, que eu usava prótese aos 40 anos, então ele fez 4 pinos na parte superior e 4 na parte inferior. E veio com os dentes assim, encaixou. Tá. E é parafusado? É parafusado. Então, Delvita. Delvita. Delvita, o nome da Delvita, obrigada pela sua participação, viu, querida? É um prazer ter a sua companhia. Boa tarde para você, doutora. Oi, Delvita. É natural que você tenha mais dificuldade para escovar. Geralmente, pelo que eu estou entendendo, é um protocolo que você fez, né? Onde são feitos alguns implantes e parafusado uma prótese em cima desses implantes. Então, você tem uma prótese fixa sobre esses implantes. Então, é natural, mas o dentista, o implantodontista que fez, ele fornece para você algumas escovas, você pode usar um jato d'água, que você pode jogar... Tem hoje para vender, né, esse jato? Tem jato. nas farmácias. Tá. Você pode jogar esse jatinho de água para limpar esses implantes, porque existe uma região entre a gengiva acrílica e o implante que é difícil de limpar. E tem um fio dental que tem uma pontinha dura que você pode colocar também para limpar, ele tem uma esponjinha. Então você vai ter que usar alguns acessórios, né, odontológicos que você encontra em farmácia para te ajudar a limpar, porque só a escova fica difícil. Aí vai sobrar muito alimento. Tá. E se ele deixar um vão maior, você vai falar com som sibilante, fazendo... Porque vai passar o ar entre essa gengiva e o seu implante. Então, ele é obrigado a deixar um espaço menor. Daí a sua dificuldade de escovar. Então, você vai ter que caprichar, porque realmente é difícil. Bom, qualquer pessoa já deveria caprichar na escovação, né? Sim. Tá, ela capricha de outro jeito, né? Com outros materiais. Acessórios. Isso. Agora é importante falar que aí não dá para deixar de visitar o dentista mesmo, né? Não, e a cada 4 meses eu sugiro que vá ao dentista. O dentista, ele vai desparafusar essa prótese e vai limpar tanto os implantes quanto a prótese. E depois ele vai parafusar de novo. Isso é rotina para quem tem um protocolo. Porque precisa fazer essa limpeza. Porque é necessário. Qualquer pessoa pode comprar esse jato d'água que você falou? Pode. Que vai funcionar para limpeza de qualquer boca? Sim. A única questão é você regular, não pode ser muito forte. Nas pessoas que têm todos os dentes na boca, né? Eu não vou citar a marca desses jatos d'água, porque tem várias marcas. Você não colocar muito forte para não machucar a gengiva, né? Então, tem as suas indicações. Numa dentição completa, você não necessita tanto desse jato d'água. É melhor você comprar uma escova elétrica
né? Se você quer um auxílio, né? Porque tem muitas pessoas que têm a dentição completa, mas ela tem uma dificuldade manual para escovar, às vezes tem algum problema na mão, fez cirurgia, então usa a escova elétrica, não o jato d'água, porque ela tem a dentição completa. Esse jato d'água ele é muito direcionado para quem está com aparelho ortodôntico e para quem tem as próteses. Tá? Olha, eu já usei aparelho fixo também, poucos meses, mas eu já utilizei. E é difícil mesmo de fazer essa higienização, né? De repente o jato d'água aí... Ele dá uma ajudazinha. Ajuda, né? A fazer essa limpeza. Mas, de qualquer forma, você ainda tem que lançar a mão da escova, não vai substituir. Ele não é um substituto. Perfeito. Ele é um auxiliar. Perfeito. Falar que não é mesmo um substituto. Por quê? As pessoas precisam tomar cuidado com os dentes que a gente espera. Eu acredito numa geração aí que vai chegar ao fim da vida com os dentes na boca. Eu acredito plenamente, porque nós já vemos no consultório uma diferença muito grande. De uns tempos para cá já aumentou demais, né? As crianças que vão no nosso consultório, primeiro que elas vão com 4 anos. Né? E os pais, antigamente, eles colocavam medo na criança. Se você não fizer isso, eu vou te levar no dentista. Você vai ver. Todas as crianças achavam que o dentista era o bicho-papão, né? E hoje não. Os pais são mais conscientes da importância do dentista e falam do dentista como uma coisa boa, com naturalidade. Então, a criança vai ao dentista e sempre que a gente recebe uma criança no consultório... primeiro que a gente deixa ela bem à vontade, põe numa cadeirinha que faz massagem, deixa ela assistir televisão, ensina para ela que o dentista pode ser uma coisa prazerosa, não dolorosa, como as pessoas dizem. Então essas crianças crescem no consultório, que é triste pra gente, porque a gente fala, meu Deus, eu peguei você 5 anos, você tá com 19. Isso. Né? Mas que por outro lado a gente vê a diferença que elas não têm cárie. E hoje os pais se preocupam mais até em fazer essa escovação, essa limpeza da boca, inclusive quando as crianças não têm dente ainda, que precisa, né? Desde que a criança nasce, amamentou, já pega a fraldinha e limpa o bordo gengival. Né? Nasceu o primeiro dentinho, a fraldinha, você limpa o dentinho. Quando já permitir escovação, você vai usar uma pasta sem flúor, vai escovar o dentinho. Quando der um pouquinho mais, você vai passar o fio dental. Fio dental é hábito. Se você ensinar desde criança, ela não vive sem. Então, escovar dente e usar fio dental é uma coisa que vem de berço. Então, vem do dentista, sim, porque nós ensinamos todas essas crianças que passaram ao longo da minha profissão e que hoje são formadas e não vivem sem esse fio dental e sem escova. E eu vejo o quão bom é elas serem dependentes mesmo desse hábito e quanto elas não têm cárie. A dentição é muito diferente de você pegar um adulto que não teve essa educação, porque essa educação, se você pegar um adulto de 50, 40 anos, ele não teve essa educação. Ela é um pouco mais recente. A importância que a gente dá para ensinar para a criança desde pequenininha a passar fio dental. Os nossos pais não se preocupavam com isso. Era natural você ter uma dentadura com 40, 50 anos, ou antes. Hoje não. Hoje é muito natural você ter 70, 80 anos com os seus dentes na boca. Então, essa educação, essa higiene oral, é passado desde mesmo da hora que a criança nasce. Os pais têm consciência disso e fazer da escovação um momento gostoso, né? Sim. E não aquela obrigação que se você cronometrar, eu já conversei com diversos especialistas, eles falam, a média é de 30 segundos menos de escovação, sendo que eles preconizam 3, 5 minutos. Então, eu não vou citar a marca aqui, mas no mercado lançaram uma escova também muito legal, que ela é elétrica, até para as crianças que ainda também tudo não bem tem usar muito escova controle, elétrica? Tudo bem, porque às vezes a criança ainda não tem todo o controle pra motor movimentar. Fino, sabe, para fazer toda a escovação. O que é legal dessa escova é que se você ficar pouco tempo, ela faz uma carinha triste. Se você colocar pressão demais, ela para e faz uma carinha triste. E se você ficar o tempo correto, ela faz uma carinha feliz. Essa é uma escova elétrica? Elétrica. Então, vende aqui? Vende no Brasil, em qualquer farmácia. Tá. Então, são acessórios que a gente indica para o paciente para auxiliá-lo. Lógico que ele vai utilizar a escova sem ser elétrica,
Mas isso são só acessórios para incentivar o paciente, para ajudar as pessoas que têm dificuldade motora, né? E para elas, pessoas que têm muita retração gengival, fala, quanto de pressão eu tenho que colocar na minha mão para escovar? Então isso é difícil de dosar quem tem esse hábito, então, né? Essa escova auxilia. Tá. Doutora, duas questões muito importantes. A primeira é sobre o fio dental. Claro que já melhorou bastante, a gente tem uma geração já acostumada a utilizar o fio dental, mas tem ainda as pessoas que acham que gengiva sangrou, então na próxima escovação parou o fio dental. É o contrário. Provavelmente essa gengiva sangrou porque houve um acúmulo de alimento entre os dentes, então alguma coisa inflamou e aí começou o sangramento, né? Provavelmente a gengiva ficou inflamada ali. Então, o que a gente aconselha é muito pelo contrário, é você utilizar o fio dental, limpar e escovar. Se possível, até parar o sangramento. Senão, todas as vezes que você escovar, passa o fio dental e escova. Você vai ver que vai sumir rapidinho esse sangramento. Quem não tem nenhum problema na gengiva, a gengiva sangrou aí numa passada de fio dental, mesmo por causa de um alimento, algo que aconteceu ali pontual, ela vai escovar o dente, passar o fio dental todo dia, não vai nem dar dor no dente, o dente não vai ficar mais sensível, vai morder tranquilamente. O problema vai acabar. Isso, se ela fizer direitinho, a gengiva não sangra mais. Não, geralmente esse problema é resolvido com a própria escovação. Agora, se tiver um problema de gengiva, aí tem que ir no dentista. Agora também a forma de passar o fio dental é importante. Vamos falar um pouquinho? Sim, porque você tem entre os dois dentes a papila, né? E você não pode pegar o fio e passar direto nessa papila, reto, porque aí você vai machucar essa gengiva. Então, qual é a forma correta? Você pega o fio, dobra em direção a um dos dentes, então, né? Abraça ele. Abraça o dente. E aí você desce devagarzinho até o sulco do dente, limpa, tira esse fio, entra de novo, abraça o outro dente e limpa. Então você não vai reto em direção a essa gengiva. Porque muitas vezes quando a gente passa o fio assim, direto, a gente machuca a gengiva. E aí sangra e você fala, ué, mas eu passo sempre o fio, por que está sangrando? Porque a forma de você passar o fio está errada. Um dente de cada vez... Um espacinho de cada vez? Sempre. Você pode, no mesmo espaço, você abraçou um dente, anda com o fio e aí você vai para o outro lado. Você também pode fazer isso. Ou remove o fio, anda com o fio e vai para o outro lado. Também uma coisa errada que muita gente faz é pegar um pedacinho desse tamanho e passar em todos os dentes. Não. Porque aí você está pegando comida, o biofilme que você não enxerga direito no fio, está pegando de um dente e passando no outro. Tá. Não, cada pedaço que você passou, de fio diferente. Esse fio já não serve mais. Legal. Pega um limpinho para passar no outro. Legal. É algo que precisa falar, porque culturalmente as pessoas pegam um fio só, você sabe, e passa na boca inteira. Não, aí você acaba usando sempre desse tamanhão para uma marcada só. E se precisar, maior ainda, né? Tá. Doutora, outra coisa é a preocupação também das crianças, porque isso é a educação que vem lá de trás, né? Você falou da cultura, então, de ensinar o filho a escovação direitinho, não colocar pressão para não retrair gengiva, evitar um monte de problemas que ele poderia ter no futuro, né? E tem também a preocupação que aí precisa ser dos pais com os dentes de leite. Antigamente, hoje ainda algumas pessoas escrevem, relatam, eu não dei muita atenção porque um dente quebrou, ou um dente caiu muito antes da hora, ou teve um trauma, o dente ficou preto, porque era um dente de leite. Não é para deixar o dente de leite de lado. Não, o dente de leite, ele é importantíssimo, porque o permanente, ele é guiado pelo dente de leite. O crescimento facial depende também do posicionamento desse dente de leite. Então, como eu disse no início do programa, às vezes você tem uma mordida cruzada nesse dente de leite. Então, a criança morde tortinho assim. Então, todo esse crescimento facial vai ficar meio lateralizado. Então, tem que ser corrigido através do dente de leite para que o permanente se guie pelo dente de leite e venha na posição correta. Cárie, nem pensar, porque o dente permanente... ele não vai estar se guiando pelo dente de leite, aí ele vai se guiar pela cárie? Não, porque aí o meio bucal vai estar todo cheio de cárie, não é o meio adequado.
né? Aí o dente permanente que vem, quando ele está nascendo, já está nascendo cariado. Então o ideal é que se cuide muito bem dos dentes de leite. Tem pergunta aqui da Sônia Regina. Ela diz: boa tarde, relata aqui: meus dentes estão afastando das gengivas. Gostaria de saber em que área procura o dentista, então qual é o especialista. Ela relata que os dentes estão se afastando da gengiva, tem 53 anos, ela tem medo de perder os dentes. Nessa situação, posso fazer um clareamento junto com o tratamento? Então, seja ele qual for. Quando ela toma gelado ou quente, os dentes doem. E também quando ela come coisas mais sólidas. Ela diz aqui, essa informação, ela tem reumatismo, espondilite anquilosante e se pode ser na arcada dentária. Ela pergunta até um creme dental recomendado, mas claro que a gente não vai falar a marca do creme dental aqui. O ideal seria ela procurar um periodontista, porque assim, não dá para eu falar se é indicado um clareamento ou não, porque eu não sei o quanto dessa raiz está exposta. Vendo a situação, né? E aí eu indico, não, você pode clarear, e ela tem uma dor tremenda, porque a raiz, ela é coberta por cemento, né? Não é o mesmo esmalte, o esmalte está na coroa e não na raiz. Ele é extremamente sensível. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é procurar um periodontista para ver se, no caso dessas exposições dentinárias que ela tem, se a gente vai fazer um enxerto para recobrir novamente essas raízes expostas, ou se vão fazer fragmentos, se são pequenas exposições, então fragmentos vão ser colocados, ou até mesmo resina. E aí sim, depois de tratar dessa gengiva e essas exposições, aí ela iria para um clareamento. Importante falar que tem uma ordem a ser seguida, né? De repente alguém procura o seu consultório, quer fazer diversos procedimentos estéticos, mas você encontra alguns problemas que você precisa da ajuda do seu colega especialista. Sempre então ela vai fazer primeiro o que tem que fazer, volta para fazer a última parte, que é a parte estética. A parte estética, ela é sempre a última, porque você não pode começar uma parte estética com cárie, ou com um canal que não está bem tratado, ou com um dente mal posicionado que não vai ser corrigido esteticamente. Então, às vezes você vai lançar mão de ortodontia. Às vezes você tem uma falha na sua arcada que vai ser corrigida com implante. Então, tudo isso é um planejamento que se faz, onde muitas especialidades são utilizadas para que você chegue ao sorriso que te agrade, que te deixe realmente feliz. Eu vou entrar num assunto aqui, mau hálito, daqui a pouquinho. Tem uma telespectadora que pergunta que ela está com esse problema muito sério de mau hálito. Ela acredita que seja por causa do aparelho ortodôntico. A gente vai falar um pouquinho de aparelho ortodôntico, que nós temos um leãozinho aqui para mostrar. Se ele pode provocar essa halitose, que é o mau hálito, e o que a pessoa pode fazer, porque eu já recebi outros profissionais aqui pra gente falar desse assunto, e eles falam que é como o perfume que a gente utiliza, que no final do dia a gente não sente mais o perfume, que está acostumado. E com o mau hálito é a mesma coisa, quem tem não sabe. E é um problema social, né, o mau hálito. As pessoas acabam se afastando de você. Te oferece uma balinha, um chiclete, né? Então você quer de alguma maneira fazer com que aquela pessoa tenha o problema resolvido, mas o problema não é resolvido dessa maneira, né? Queria que você falasse daqui a pouquinho se o dentista consegue identificar esse problema, então quando o paciente chega, e o que dá para fazer? Muita gente culpa o estômago, então, algum problema que tenham aí na parte gástrica, por causa tem então o mau hálito por causa do problema no estômago, por exemplo. Queria que você falasse já se pode vir do estômago ou se é da boca mesmo, se tem gente que tem mais facilidade de ter, se é mesmo a falta dessa visita periódica ao cirurgião dentista, de uma escovação bem feita, porque se perguntar se a pessoa escovou o dente, ela escovou, mas ela ficou 20, 30 segundos, 1 minuto, quanto tempo escovando essa boca, esses dentes, né, que tem que escovar a boca inteira mesmo, né? Já a doutora Maria Luísa dos Santos tira essas dúvidas para nós, então a gente vai entrar na parte da halitose, que é o mau hálito, também falar um pouquinho do aparelho ortodôntico, porque acredito eu, alguns pacientes chegam no consultório da doutora e aí para a parte estética ficar boa mesmo, precisa usar um aparelho, e às vezes o pessoal costumava, não sei se ainda é assim, tem um certo preconceito com o aparelho, acha que coisa
mais de adolescente, jovem, que vai ficar com um sorriso infantilizado durante aquele tempo. E a gente sabe que o cirurgião dentista, às vezes, quando coloca o aparelho, fala para o paciente que vai ficar 2 anos. Aí o paciente está 5 anos. Aí você não sabe se é o paciente que não fez a manutenção certa ou se é o profissional que falou que ia terminar mais rápido aí, e levou aí aos 5 anos. Já a doutora tira as nossas dúvidas. Aproveitem para participar. Eu estou de olho aqui na nossa página do Facebook. Já a doutora esclarece as dúvidas. Olha, eu vou continuar conversando com a doutora depois do intervalo sobre como ter um sorriso bonito. A gente sempre fala aqui que o sorriso é o cartão de visitas, e é mesmo. Eu recebo alguns relatos, mesmo quando não temos programa no ar falando sobre isso, as pessoas que sofreram lá antigamente, quando o procedimento, né, a parte odontológica aí, os tratamentos eram diferentes há muitos anos, muitas décadas atrás. As pessoas reclamam que tiveram os dentes extraídos, que se fosse hoje, talvez não tivesse necessidade de fazer. Então a gente sabe que a parte estética ganha muita força também para devolver função para essas pessoas. Sorriso não é só ser bonito ou não, né? Ele precisa mastigar bem, tem uma função aí, é onde começa a nossa digestão, né? Daqui a pouquinho a doutora Maria Luísa dos Santos continua tirando as nossas dúvidas. Vamos falar de aparelhos, sim, vamos falar de mau hálito também. Mandem suas perguntas, em 3 minutos nós estaremos de volta. Até já! Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre como ter um sorriso bonito. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Maria Luísa dos Santos. Ela é cirurgia dentista, está aqui nos nossos estúdios, é a nossa convidada. Doutora, tem uma pergunta que chegou aqui da Darlete de Osasco. Ela pergunta pela irmã dela, faz a pergunta para a irmã. A irmã fez um canal há 5 anos e ela relata aqui que foi um canal mal feito, no dente 46. Ela quer saber o que fazer, se refaz o canal ou se pode ser que haja necessidade de extrair o dente. Eu acho melhor ela procurar um endodontista, porque é difícil, eu não tenho radiografia, eu não consigo avaliar e responder o que fazer sem nada nas mãos. Tá. Procurar, de preferência, o que fez este canal, né? Sim. Ou outro profissional? Eu acho que ela poderia voltar no mesmo profissional, relatar que tem alguma coisa errada, né? Se por acaso ela não estiver confortável com isso, então ela procure um outro especialista, um endodontista, onde será feita uma nova radiografia e ele vai emitir uma outra opinião sobre o canal. Eu não sei se ela sente dor, precisaria avaliar o que está acontecendo. Tá, porque também, de repente, ela não sabe, sente a dor, não sabe se é o canal mal feito, pode irradiar dor de outro dente também, pode ser outro dente, pode não necessariamente ser esse, né? E existem canais que às vezes dão alguns problemas e precisam ser retratados. Tá. Falar um pouquinho de halitose, doutora? É igual perfume que a gente passa e depois não sente mais? Quem tem não sabe? Quem tem não sabe. Às vezes a pessoa, assim, ela suspeita que ela tenha esse mau hálito. Exatamente pelo que você falou. Todo mundo dá uma balinha, ela chega perto e vê que a pessoa se afasta. É um certo desconfiômetro, né? Uhum. E o mau hálito, que você tinha me perguntado sobre o aparelho ortodôntico, não necessariamente o aparelho ortodôntico causa um mau hálito. A escovação inadequada, os restos de alimentos que ficam nesse aparelho, quando você não tem uma boa higienização, a língua, em boa parte dos casos, ela é retentora de alimentos e ela é causadora do mau hálito. Em 99% dos casos, essa burra lingual, ela dá muito mau hálito. E comer de 3 em 3 horas é importante, mas não é o fato de que você não está comendo que você vai ter mau hálito também. Existe o fato de, eu não comi, fiquei muitas horas sem comer, então você, em vez de degradar açúcar, começa a degradar gordura, e o composto dessa degradação, ele tem um cheiro de enxofre. Então, acontece, mas é uma coisa temporária. Você comeu, passou. O mau hálito, que realmente instalado bucal, ele não passa. Então, tem que ir ao dentista, tem que ver se é tártaro, se for tártaro vai ter que limpar, próteses mal adaptadas, onde ele não consegue higienizar, então vai ficando comida ali por baixo.
e vai dando, né, piorando esse mau hálito. Se escova a língua, então é muito importante, vou repetir, escovar a língua. 99% das causas de mau hálito está na língua. Mas se você fez tudo isso e não resolveu, procure o dentista, ele vai colher uma amostra da sua saliva, vai enviar para um laboratório e vai fazer uma análise. Então, porque a saliva da gente, ela é responsável pela limpeza dos nossos dentes. Então, se você tem pouca salivação, então tudo isso vai ser analisado. E a forma de tratamento proposta também para o paciente. E nos casos de aparelho ortodôntico, a profilaxia também tem que continuar sendo feita. Porque muitas vezes a pessoa usa aparelho ortodôntico e esquece que a profilaxia tem que ser feita. A profilaxia é independente do tratamento ortodôntico. A cada 6 meses, tira-se o arco e faz a profilaxia. Da mesma forma como se você tivesse sem aparelho. Entendi. E é muito importante fazer isso, principalmente pela dificuldade que o paciente tem de escovar, porque é mais difícil com os brackets. Então ele precisa desse auxílio do dentista, para que não fique esse acúmulo de alimento, de tártaro, e aí venha a litose. Tá. Doutora, os enxaguatórios bucais, eles funcionam bem para quem? Ou esses que a gente encontra na farmácia não servem para muita coisa? Como é que funciona isso para o mau hálito? Eles são paliativos, né? E a gente sempre indica você utilizar incolor e sem álcool. Por que incolor? Porque o que tem cor pode vir a manchar os dentes, principalmente quando você vai usar clareamento, quando você tem facetas, né? Ele vai acabar manchando seus dentes. Então a gente pede para usar sempre incolor. E sem álcool, porque o álcool ele promove uma descamação da mucosa. E essa descamação de células da mucosa, mais restos alimentares, eles que vão formar essa saburra lingual, que vão dar o mau hálito. Então já é um fator que a gente vai eliminar. Então ele é um auxiliar sim na limpeza dos seus dentes, mas ele é um auxiliar. Só ele não limpa os dentes. Então muita gente fala, eu vou fazer um bochecho, tá bom. Não, não tá bom. Escova, fio dental e enxaguatório bucal, se você gosta de usar enxaguatório bucal. Clareamento. A gente tem, que eu conheço, 2 tipos de clareamento. O a laser e o com o líquido. O caseiro. Ou qual? Eu fiz já o clareamento que era líquido no consultório do dentista. Mas eu não usei laser na ocasião, por exemplo. Então, eu conheço essas 2 modalidades só. Queria saber se elas funcionam bem, se tem outras e como que isso é feito. Se depende do caso. Geralmente a gente utiliza as 2 ao mesmo tempo. A gente utiliza o clareamento a laser e ao mesmo tempo dá para o paciente as moldeiras para fazer o clareamento caseiro. É o que melhor funciona. A laser e caseiro. O que você chama de caseiro, tá? Então a gente vai intercalando os 2. Tá. Você tem depois para manutenção desse clareamento, aí você pode usar essas tiras de clareamentos, que são as strips, que você encontra em farmácia, que as pessoas perguntam, mas o clareamento de farmácia funciona? Para manutenção do clareamento, sim, porque ela é uma baixa porcentagem, né, do ácido para o clareamento. Porque ninguém daria uma porcentagem ácida, alta do ácido, para qualquer pessoa utilizar, porque a pessoa se queimaria em casa. Isso, então, para o laser, por exemplo, ele vai usar uma alta porcentagem e nós vamos proteger a gengiva do paciente. Então, é óbvio que essa porcentagem não vai ser não tem como te dar em farmácia para você comprar, não dá para te dar em moldeira para você usar em casa, é só no consultório odontológico. E por isso ele é mais eficaz. E acoplado a ele, o dentista vai te dar um outro, mas ele vai acompanhar essa cor, para saber por quanto tempo você vai usar, se você necessita aumentar a porcentagem desse ácido ou não. Se você está tendo sensibilidade, ele vai entrar com laser terapêutico. Então, o clareamento, ele tem que ser feito com responsabilidade e não de qualquer forma. E nem achar que você vai comprar, como algumas propagandas falam, o clareamento tal é milagroso. Não. Duvide sempre, porque seria impossível, né? O Conselho Regional de Odontologia ficaria atento a isso, porque iria prejudicar as pessoas,
né? Não seria benéfico, porque a porcentagem de ácido seria muito alta para fazer o clareamento que nós fazemos em consultório. Para a manutenção funciona bem. Sim. Outra coisa que você falou da sensibilidade, que quando você mexe a parte estética, então vai fazer um clareamento, a pessoa às vezes normalmente não tem uma sensibilidade, mas fazendo o clareamento vai ter durante um período. Esses cremes dentais funcionam bem? Eles dizem que fazem uma barreira, então, para sensibilidade. Para esses casos, funciona bem? O creme dental funciona bem para sensibilidade dentinária, ele é muito eficaz, nós indicamos. E o clareamento, veja bem, quando a gente vai fazer a laser, nós não utilizamos nessas retrações. Entendi. Por isso que também nós não damos para o paciente. Se imagina um paciente pegar um clareamento desse, uma alta potência e colocar... Vai doer. Vai doer muito. E no consultório não dói. Por quê? Porque ela está protegida. Todas as retrações são cobertas. Porque ele não é indicado para utilizar fora do consultório. Que o dentista está vendo quais as regiões que têm que ser protegidas e vai aplicar. Com muito critério para que não machuque o paciente e nem ele sinta tanta sensibilidade que fique tomando remédio toda hora com dor ou não consiga nem fazer a outra sessão para ter um resultado efetivo. Tem telespectadora na linha, doutora. Agora eu converso com a Leda de Ubatuba ao vivo aqui no Consulta. Oi, Leda, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Fica à vontade para tirar sua dúvida. Eu gostaria de saber como é que é feito esse enxerto no caso de gengiva retraída, né? Que ela acabou de falar em fazer enxerto no caso. Como ele é feito? Ele é feito com resina? Tá certo, Leda. Obrigada pela sua pergunta, viu? Um beijo para vocês aí de Ubatuba. Doutora. Oi, Leda, boa tarde. Esse enxerto, Leda, ele é retirado um tecido conjuntivo do céu da boca, faz um cortezinho no céu da boca e tira um tecido de dentro do céu da boca e fecha, não vai ficar uma ferida no seu céu da boca, porque depois é fechado. E esse tecido, como se fosse assim, ó, tem a pele, e embaixo da nossa pele, que é essa parte fininha, tem um outro tecido. É esse tecido, que é o conjuntivo, que a gente vai utilizar para fazer o enxerto na gengiva. Aí o periodontista vai abrir a região que você precisa de enxerto, né? Vamos supor que seja aqui. Ele vai levantar e vai suturar esse tecido ali e vai acompanhar a cicatrização. Então, geralmente você ganha... Não é que você vai recobrir tudo, muitas vezes não é possível, mas uma coisa muito importante quando você recobre essas retrações é que você ganha uma gengiva mais fibrosa e que dificulta esse processo de continuado de retração. Ah, legal, mas é um procedimento que vai ser estudado para ser feito porque é mais invasivo, né? E que é também preventivo. Ele te ajuda no futuro, como ele fica uma gengiva mais fibrosa, ele cria como se uma barreira para ela não retrair tão fácil. Ela tem mais dificuldade para retrair. Tá certo. Eu vou chamar o intervalo. Agora a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a doutora Maria Luísa dos Santos, que é cirurgia dentista, continua tirando as nossas dúvidas aqui sobre como ter um sorriso bonito. Aliás, o sorriso pode ser modificado, né? Claro que a gente espera que as crianças cresçam aí com um sorriso bonito e levem para a vida toda, mas se você que está em casa está insatisfeito com o seu sorriso, um cirurgião dentista que um especialista em estética, né, ele vai conseguir recuperar o seu sorriso. As pessoas evitam sorrir às vezes, Com né? certeza. Sorrir é tão gostoso, né? Eu falo que tudo bem ter rugas se elas vierem do sorriso. Com certeza. Né? Que aí tudo bem, não vai fazer cirurgia, não vai fazer nada. Você não quer tirar a ruga que ela vem do sorriso. De tristeza que a gente não gosta, né? Com certeza. Mas do sorriso tá liberado. Então, ter os dentes bonitos para poder sorrir bastante. Ainda mais de um sorriso bonito, bem tratado. Com certeza, com certeza. E mais importante, é saudável, né? Porque é tudo um conjunto. Você vai na doutora Maria Luísa querendo deixar o seu dente mais bonito, ela não vai deixar você sair de lá se o seu dente não tiver saudável, né? Não vai fazer. Primeiro lugar, dente saudável. Daqui a pouquinho, tem 3 minutos, nós estamos de volta, até já. Nós estamos de volta, abrindo o último bloco do Consulta ao Doutor de hoje, que fala sobre como ter um sorriso bonito. É possível transformar o seu sorriso hoje. Se você olha no espelho, sorri e não se sente confortável, acha que não está mais combinando, teve um desgaste muito grande, tem dente faltando na boca,
A gente já aprendeu aqui no Consulta ao Doutor que os dentes têm função. É porque você perdeu só um, que é lá no fundo, que ninguém tá vendo, que não vai te prejudicar. Os dentes, eles vão mudando de posição, não vão, doutora? Hoje quem conversa com a gente aqui é a doutora Maria Luísa dos Santos, médica, ela é cirurgia dentista, tá falando aqui com a gente, ela mexe muito com a parte estética, né? O paciente que tem um dente faltando só, muitas vezes ele deixa passar, né? Só que o dente muda de lugar, doutora? Sim, o dente, durante toda a vida do paciente, ele tem um processo de erupção. Então ele vai mudar de posição, sim. Então, mesmo quando você utiliza aparelho ortodôntico, põe tudo no lugar, aí você fala, mas eu usei o aparelho não funcionou. Não, você não usou a contenção, porque o dente vai mudar de posição. Porque nós temos uma remodelação facial que acontece durante toda a vida. Então a gente vai ficando com o nariz, a pontinha fica mais... cai aqui a pontinha do nariz, fica mais largo, a orelha aumenta de tamanho, o queixo vem para frente. Então os dentes mudam de posição. E a única coisa que mantém o dente na posição são contenções. Tá. Daqui a pouquinho a doutora vai falar, tem perguntas aqui de telespectadores, o Douglas Turi, por exemplo, ele pergunta qual a opinião da doutora com relação ao flúor. Queria que você falasse um pouquinho. E sobre escovar a língua. Você falou da importância de escovar a língua. Eu sei que a gente tem o equipamento específico para fazer essa limpeza da língua. Tem muita gente que não tem. Esses aparelhos são baratinhos, mas enfim, tem gente que não tem. Também não teve a curiosidade de procurar, né? Não encontrou o que se dá melhor. Tem gente que relata aí uma certa dificuldade, não conseguem fazer a limpeza com esses instrumentos. Se pode fazer com a escova, e a pergunta do telespectador é se faz com pasta ou não, tá? Daqui a pouquinho você responde pra gente. Eu vou dar um recadinho agora, aliás. Eu volto a conversar com a doutora Maria Luísa dos Santos. Doutora, tem perguntas aqui, então, sobre flúor e sobre a escovação da língua. Queria que você retomasse um pouquinho aqui com a gente. Os cremes dentais que a gente usa tem flúor, né? Quando faz limpeza também, o dentista não põe flúor no dente? Pode falar, doutora. Sim, os cremes dentais, eles possuem flúor e o dentista também põe flúor do dente. Porque após a limpeza, após a raspagem, é uma forma de proteger o dente. Porque Legal. Muitas vezes na limpeza a gente agride um pouquinho o esmalte do dente, principalmente se tiver tártaro. E agora, o sal também tem flúor, né? Então não tem necessidade de mais flúor, tá bom? Legal. Porque muitas crianças já apresentam fluorose por excesso de flúor também. A nossa água tem flúor? A nossa água também tem flúor. Tá, o sal tem flúor. O sal tem flúor, então não já há tem flúor suficiente, não tem que procurar mais. Por isso que para as crianças pequenas, quando o dente está formando, que é o permanente, está formando quando as crianças têm os dentes de leite, a gente pede para não dar pasta com flúor, senão vai ficar uma quantidade em excesso e pode causar fluorose. Tá. Né? Porque já tem a quantidade adequada na água, no sal. A criança usa aquelas infantis ou aquelas também não são muito adequadas? As pastas de dente são... Não. Você tem que ver se tem flúor ou não. Tá. A melhor é a sem flúor, porque a criança engole muitas vezes essa pasta. E aí pode ter um excesso de flúor que é desnecessário. Sobre a limpeza, então, da língua. E aí eu faço uma outra pergunta. Só a língua ou a bochecha também, a parte interna que a gente tem que escovar? Sempre a língua e a bochecha. Você pode usar pasta ou não. E o ideal é usar a escova para soltar os alimentos entre as papilas da língua, né? E um raspador para tirar, para limpar. E esse é o mais correto. Agora, no dia a dia, muitas vezes, a pessoa não tem um raspador, então pode utilizar, sim, a escova. Tá. Se você tiver os dois, melhor. Se não tiver, usa a escova. Agora, se é com pasta, se é sem pasta, é o que você se sentir melhor. Tá. Agora, a gente falou, tem diversos equipamentos hoje, então, para as pessoas utilizarem para ajudar nessa escovação. Sim. Tem também, se é difícil alcançar um dente, tem que é uma escovinha só um tufinho de escova, né? Dá para comprar, dá para chegar até lá. Precisa de disciplina, precisa de cuidado, tem que ter tempo.
também. Tem que dedicar esse tempo. Quem fala que não tem tempo, sempre acha. Quem não tem tempo para nada, sempre arruma um tempo para fazer alguma coisa. Na verdade, é assim, você não tem tempo de tomar banho? É a mesma coisa. Tem que ter tempo. Quem consegue ficar sem tomar banho? Ninguém, porque você nasceu tomando banho todos os dias. Então, é difícil isso. Então, o dente é igual. Se você escova todos os dias, se você passa fio dental todos os dias, você não fica sem. É hábito. E tem gente tem gente que fala que não vai ao dentista porque acha que então é um investimento, um dinheiro que ela não tem para pagar. Acontece que o investimento que você vai ter que fazer depois, se você não for ao dentista, não dá nem para calcular quantas vezes mais vai ser, né? Aí sim pode ser que ela não tenha, porque se ela for sempre ao dentista, uma limpeza, um selante, isso não é nada. Então ela consegue manter esses dentes e uma boa escovação, porque ela vai aprender como fazer, vai ser muito acessível. Agora, se não vou porque não tenho dinheiro, mas também não escova direito, não sabe como escovar, até não porque ela não queira, porque não sabe. E aí começam a ter as cáries. Tem gente que tem vergonha de perguntar como é que escova o dente, né? Toda vez vai ao dentista, tá cheio de problema e o dentista diz, isso aí é problema na sua escovação. Sua escovação não tá eficiente, não tá eficaz. Não pergunta como é que escova. Não é vergonha nenhuma perguntar, né? De jeito nenhum. Nós procuramos sempre ensinar para o paciente, porque o dente ele tem que ser escovado na parte de fora, na parte que a gente mastiga, por dentro, atrás. E entre os dentes é só fio, porque a escova não vai entrar. E não adianta palito de dente, pelo amor de Deus, nunca. Porque ele empurra a gengiva para baixo, machuca. Então não é um instrumento adequado, nenhum dentista indica palito de dente. Palito de dente foi feito para alguma finalidade que não é limpar os dentes. Então eu queria mesmo que vocês usassem fio dental, escova de dente, o raspador lingual. Então, a história do raspador lingual, algumas pessoas não conseguem utilizar porque sentem enjoo, enfim, ao utilizar esse tipo de equipamento. Só que tem uma variedade tão grande hoje em dia que é quase impossível você testar e não achar nenhum, não é? Geralmente dá mais náusea você escovar a língua com a escova do que você usar o raspador. Tá. O raspador dá menos náusea. É uma questão de você testar. Né? Mas eu sempre que eu utilizo as duas técnicas e eu prefiro o raspador. Eu acho que dá menos náusea. E tem um raspador que ele tem a escova de um lado, as cerdas, e do outro lado ele tem uma aresta que faz essa parte de raspar. Então é no mesmo... No mesma coisa, ele é apropriado para a língua. Ele eu acho que é um dos melhores, porque já faz as duas funções. Só para a língua essa escovinha. É que precisa ser prático também, né? Senão você entra contra o problema. Vai viajar, você esquece a pasta, você esquece o raspador. A escova ou o raspador, né? Não, é igual perfume. Você esquece perfume? Você esquece desodorante? Então não esquece seu kit. É verdade. Doutora, eu vou aproveitar para a gente poder conversar até o finalzinho do programa. Já vou deixar os contatos da doutora aqui, 0 operadora 11 3887 4797. 3887 97. Falta um 7 ali no finalzinho, viu? Pedir pro pessoal do GC arrumar. E o site da doutora, que é sentsdentalclinic.com.br. Falei certinho? sentsdentalclinic.com.br. Vale a pena você acessar esse site. Tem mais informações. Tem um Fale Conosco lá para os telespectadores entrarem em contato ou não? Não tem. Ela pode ligar e pode também por e-mail fazer as perguntas que eu respondo. Claro. Então faz o seguinte, liga. No site tem uma parte que ela pode entrar em contato, as dúvidas, e eu respondo. Tá. 0 operadora 11 3887 4797. Quem está em casa, doutora, para encerrar o programa, quem está em casa, assistiu aqui ao Consulta ao Doutor, sempre que a gente traz dentista, a gente lembra quem está em casa que precisa marcar a sua visita, né? E é importante, acho que isso acontece mais com dentista do que com médicos, enfim, outras especialidades. Dentista geralmente tem o seu, né? A pessoa tem mais o hábito de ir no mesmo. Que seja uma pessoa bacana para você poder visitar de 6 em 6 meses. Queria que você falasse um pouquinho quem está em casa. Eu recebi aqui um telespectador que nunca foi ao dentista. Tem 16 anos, pelo que eu vi aqui. Queria que você falasse um pouquinho, então, para as pessoas que estão em casa, reconheceram que estão nessa situação e precisam visitar, fazer alguma coisa por essa saúde, que é mais só do que estético, né? Vá ao dentista.
Não tenha medo. Isso que dentista dói, que dentista... Isso é coisa do passado. Né? Dentista, acho que eu tenho vários pacientes que dormem na cadeira, eu fico assim, abre a boca, abre a boca. Porque eles fecham dormindo realmente, né? Primeiro que a gente hoje trata o paciente deitado, né? Põe uma esteira de massagem para o paciente relaxar, põe televisão. Então já não fica aquele estresse, né? Porque o paciente já fica medo. Não, o dentista pode ser muito tranquilo. Anestesia, não é toda anestesia dói, não é assim. É segura também, né? É seguro e se você tiver tranquilo, o profissional dando anestesia com calma, com tempo, ela não dói. Então trate do seu dente porque, além do cartão de visita, é seu. É um presente de Deus para você. E por mais que nós passamos coisas maravilhosas na sua boca, esse presente de Deus é insubstituível. Né? Então, o melhor pode fazer por você é cuidar desse presente que Deus te deu. Perfeito. Doutora, obrigada por ter vindo. Está convidada a voltar. Agora que veio aqui no Consulta, volte sempre, viu? Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde para você também. Hoje eu conversei com a doutora Maria Luísa dos Santos. Ela é cirurgia dentista. Tirou as nossas dúvidas aqui sobre como é possível ter um sorriso bonito. E é possível ter um sorriso bonito. E o sorriso que você não está satisfeito, modificá-lo, harmonizar esse sorriso para que ele fique bem bonito aí, para que você siga feliz da vida. Obrigada pela companhia, pela audiência. É sempre um prazer dividir as tardes aqui com vocês. Excelente fim de tarde. A gente se vê amanhã. Tchau.